Olá, meus amigos. Tenham uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, no seu horário que vocês estão assistindo isso. Vamos aqui dar continuidade ao nosso módulo de processo de trabalho, tratando sobre dissídios individuais, falando aqui principalmente na construção da entrada, do processo, que é através da petição inicial. Já falamos um pouquinho na outra aula, e agora vamos dar continuidade ao tema, falando sobre ao aditamento da petição inicial. É quando existe algum item que não ficou claro, ou até mesmo existindo a possibilidade, a necessidade de correção em algum item da inicial. A mesma pode ser aditada ou corrigida antes da defesa. E aí será feito o quê? É um ato chamado emenda inicial. A inicial ela será emendada. O prazo para isso é antes da apresentação da defesa. Após isso, só em audiência e se a parte contrária não se eximir. Ou, melhor dizendo, concordar. A emenda da petição inicial é a alteração ou correção da petição inicial. O prazo, quando não preenchidos os requisitos legais. Isso daí a gente pode falar, da relação à emenda inicial, quando, por exemplo, não houve a liquidação dos itens necessários. O que é liquidação? É você colocar os valores estimados do seu pedido e que formam o valor da causa. Então, por exemplo, antigamente você colocava 13º a apurar, férias proporcionais a apurar, FGTS a apurar, e no final você colocava danos morais 50 mil e total do valor da causa 100 mil reais. E ninguém reclamava, era um procedimento comum e muitas vezes até passava. O acordo morria, vamos dizer, em 3 mil reais. Hoje em dia, esse tipo de situação ele vai mudar um pouco. E eu deixo isso bem claro para vocês. Aprendam logo, quem ainda não aprendeu, que eu acho bem difícil, já estamos aí já um pouco mais de 3 anos da reforma. Deixa eu consertar essa luz aqui, que está me incomodando um pouco. Acho que eu derrubei alguma coisa, mas deixa para lá. Está um pouquinho melhor a luz. Bem, agora a gente pode continuar. Então, aprendam desde já, porque senão você terá, será intimado pelo órgão do judiciário, na figura do juiz, personificada na figura do juiz, a emendar sua inicial. Prazo 15 dias. Isso aqui é trazido, no artigo 329 do CPC, por força do artigo 769 na CLT, que diz que aquilo que não se contrapõe à CLT e falte algum pré-requisito na CLT, será trazido ao processo do trabalho. Nesse caso, a legislação processual civil. Após a inicial e corrigido, aditada, isso antes da defesa, ou emendada após recebida a defesa pelo magistrado, pois não apresentou nenhum requisito legal, espero que isso tenha ficado claro. Aditamento é a iniciativa da própria pessoa que propôs a ação. E emenda, aí, na verdade, é o judiciário que solicita, que essa pessoa corrija os itens não preenchidos nos requisitos legais. Temos também a resposta do réu, que aí é o que? A contestação do artigo 487 da CLT e 336 do Código de Processo Civil de 2015. Na contestação, você tem que fazer impugnação especificada, não existe impugnar, dizer que não concorda com os itens apresentados na inicial, fazer uma impugnação genérica, é necessário impugnar item por item. E tem que ser, você tem que o critério da eventualidade você tem que impugnar naquele momento. Não, você não vai poder impugná-los após a oportunidade da contestação.
Se você não impugnar, você está concordando. Inclusive, você que representa a reclamada. E aí, de uma certa forma, você está traindo o ônus da prova para você em algumas situações, principalmente no tocante a reconhecimento de vínculo. Mas vamos prosseguir. Nossa, incomodando aqui a luz, mas deixa para lá. Aí vamos, né, nas defesas processuais que você irá apresentar sua contestação. Existem as preliminares e as prejudiciais, que eu já falei em uma aula passada, bem rapidamente. A preliminar, que está lá disposta no artigo 337 do CPC de 2015, é referente à nulidade, à incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, inépcia da inicial, você está pedindo a inicial inépta, ou seja, fora de prazo, que não tem razão de existir, tal fundamento, ou seja, sua petição inicial se torna inépcia, não apresentou o valor da causa, é uma hipótese de inépcia da inicial, por exemplo, você, ao não colocar o valor da causa, você não estipulou qual rito vai seguir, se vai ser rito ordinário, rito sumaríssimo, então é necessário colocar isso. Se não, a parte contrária pode abrir uma preliminar de inépcia da inicial, já que faltou alguns itens, ou então o endereçamento foi errado. Inclusive, pode ser feito ex officio. Quer dizer, se você for citado e não fizer nada, aí sim, o juiz pode extinguir a sua ação sem resolução do mérito. Mas antes, lembrando, né, que ele vai lhe convocar para ser feita a emenda inicial, porque antigamente, até houve um ato falho aí, se fazia isso. E ainda eu creio que alguns magistrados fazem, quando é uma situação que simplesmente, né, não dá mais para se emendar, né? É algo que é um erro crasso, né, que não tem condições de ser emendado. E aí ele pode extinguir a sua ação sem resolução de mérito. Já nas questões referentes às defesas de mérito, elas são chamadas de prejudiciais. Aí pode ser indiretas ou diretas. Nas indiretas, o réu alega fatos novos que visam o quê? Extinguir, modificar ou impedir que o direito do autor se constitua. Dentre elas pode ser prescrição, decadência, compensação e retenção. A prescrição é a perda da pretensão pelo decurso do prazo, ou seja, você entrou com a ação após 2 anos da sua saída, então houve a prescrição bienal, ou então você está reclamando créditos acima de 5 anos. Por exemplo, você entrou em 2010, ingressou com a ação agora em 2020 e está pedindo as férias de 2011 e 2012. Então, pela força do tempo, já houve a prescrição quinquenal. Outro item que é muito importante, que foi objeto de ação de agravo em recurso ordinário no STF, inclusive foi o ministro Gilmar Mendes o relator, é sobre o caso da prescrição tritenária do FGTS. E aí é interessante, porque você tem que observar caso por caso. Se a lesão ocorreu a partir de 2014, é quinquenal a prescrição, ou seja, aquela prescrição tritenária que existia antes dos 30 anos só pode ser só dos 5, ou seja, você perdeu 25 anos, infelizmente. Ou mais, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa entrou antes. Não, você perdeu 25 anos, só pode reclamar os 25. É o que ocorre. Ou, se foi antes de 13 de novembro de 2014, aí você vai utilizar a tritenária. Então, é importante a gente saber isso, né? Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13 de novembro de 2014, ela é quinquenal. Já se a prescrição do direito de reclamar FGTS foi antes de 13 de novembro de 2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro. 30 anos, se do termo da inicial, então se sua inicial foi naquela época, né, antes de 13 de novembro de 2014, vai ser tritrinário,
ou vai ser de 5 anos, se foi a partir de 13 de novembro de 2014. Creio que muita gente aí, se tiver ainda em processo de execução, pode, né, ter se confundido se não souber dessa informação. Mas vamos seguir. Aí você pode alegar, né, as defesas de mérito direta, que é você nega fato constitutivo do autor e nega as consequências jurídicas, ou nega as consequências jurídicas pretendidas. Por exemplo, o cara diz que seu funcionário, você diz que ele não é seu funcionário. Ele que tem que provar. Aí você leva o ônus da prova para ele. Tem também as exceções que você pode alegar em sua defesa, que visam atacar a imparcialidade do juiz ou a competência do juiz a ele vinculado. Aí pode ser o quê? Incompetência relativa, que é a territorial, aquilo que eu já expliquei em outras aulas, você presta serviço, né, em São Paulo, mas foi contratado em Barueri, mas a empresa também tem filial em São Paulo, ou local que é da sua residência. E você resolve dar entrada na ação em São Paulo. Então, né, a prevenção aí, na verdade, né, pelo processo do trabalho, o local que você dá entrada na ação é aquele que você prestava serviço. Mas a parte contrária, ela pode alegar que o juízo prevento é o juízo de Barueri, onde você assinou o contrato. E onde é a matriz da empresa. Então, é importante isso, que isso fique bem, né, claro. Também você pode alegar impedimento, dizer que o órgão julgador é simplesmente parente, né, colateral em linha reta, ou que está suspeito, né? Suspeição, inimigo íntimo, amizade íntima. Você pode alegar isso também, né? Exceção de competência, exceção de impedimento e exceção de suspeição. Falando bem rapidamente aqui para vocês. As nulidades não serão declaradas senão mediante provocação das partes. Se você não provocar naquele primeiro ato, antes da audiência ou até mesmo em defesa, simplesmente você perderá a sua chance. Outra coisa também, deverá, entretanto, ser declarada de ofício a nulidade fundada em competência de foro. Por exemplo, esse ato, né, você está alegando na Justiça do Trabalho recolhimento de contribuições previdenciárias. Não é de competência da Justiça do Trabalho. Então, esse ato pode ser declarado nulo e seu processo ser julgado sem resolução do mérito. Incompetência territorial. Como eu já falei, modalidade de defesa processual que visa o reconhecimento da incompetência relativa de um juiz em razão da localidade onde a reclamação foi proposta. Uma vez acolhida, os autos serão remetidos para o juízo competente. Decisão recorrível via recurso ordinário, em conformidade, né, com o artigo 799, parágrafo 2º da CLT, e súmula 214, caso você se julgue prejudicado. Essa daqui também é uma estratégia de defesa, né? Se alegar incompetência territorial e ganhar tempo com isso, né? Vamos responder uma questãozinha aqui para que a gente feche, né, o tema, o tópico referente a isso. Assina ali a opção correta. No procedimento sumaríssimo, que é aquele até 40 salários mínimos, quando não é indicado o endereço da reclamada, é admitido a emenda da petição inicial em 15 dias. Acho que a gente já falou sobre isso, né? Sumaríssimo é tudo na hora. A compensação está restrita à dívida de natureza trabalhista? Sim ou não? Será? Fica limitado a 5 anos o direito do empregado em reclamar FGTS em face à prescrição quinquenal. E, por fim, uma vez acatada a exceção de incompetência territorial e remetidos os autos ao TRT competente, não haverá interposição de recurso, tendo em vista o caráter interlocutório da rescisão. A gente acabou de falar sobre isso, não é verdade? Então, meus amigos, creio que após a gente verificar essas assertivas, vocês já sabem o que responder. Quem gostou do vídeo, dê seu like, inscreva-se em nosso canal e compartilhe para outras pessoas, caso você ache que esse material aqui seja importante. Obrigado.
Até a próxima e nos vemos na próxima aula.